Livro 6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. Suspende-se o processo 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Pela convenção das partes. 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. Quando a sentença de mérito a. Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. B. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. 6. Por motivo de força maior. 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Nos demais casos que este Código regula. 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. 10. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: 1. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 meses. 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito se o autor não nomear novo mandatário ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4. Parágrafo 6. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7.
No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Título 3. Da extinção do processo. Artigo 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.